Essa filosofia representa bastante, né? É uma filosofia que diz onde a gente deve dar sempre o máximo, né, para conseguir aqueles objetivos que a gente almeja, né? Dar o máximo, seja se esforçando para estudar mais, se você quer passar numa prova, num concurso, seja se dedicando mais, às vezes, no treinamento, se você é um atleta, um esportista. Nada pode te tirar desse foco, né? Do foco aí do seu objetivo maior. Então é aquele, vamos dizer, aquele sofrimento, aquele esforço no momento para você conseguir uma recompensa lá no futuro. E durante todo esse caminho nada pode te desviar. A gente tem que sempre tentar manter o máximo foco ali no objetivo final. Desde muito pequena, minha mãe era fisioterapeuta, né? Então ela era fisioterapeuta, então ela vivia no meio de médicos, né? Principalmente na parte de reabilitação, né? Então eu sempre vi muito esse meio médico desde pequeno, desde criança. E me apaixonei por essa área, né? Achei que seria algo que eu conseguiria desempenhar bem, né, a medicina. Então eu escolhi ser médico, talvez por influência aí da minha mãe nessa área, né, que ela já fazia parte da área da saúde. Lá quando devia ter uns 6, 7 anos de idade, né, depois de falar que queria ser jogador de futebol, bombeiro, astronauta, igual toda criança fala, acho que comecei a falar que eu queria ser médico. Mais ou menos aí, devia ter uns 6, 7 anos de idade. E fui ficando com essa ideia na cabeça, né? Eu morava numa cidade aqui do interior do Paraná, morando. Então ali pelos meus 13, 15 anos, mais ou menos, eu já fui tomando já mais, como que eu posso dizer? Eu fui me preparando melhor para tentar entrar na faculdade de medicina. Naquela época, eu lembro que só tinha faculdade de medicina em Curitiba, então eu morava no interior do Paraná. Então, para eu me preparar melhor para passar na faculdade de medicina, antigamente tinham poucas vagas, né? Igual aqui no Paraná, acho que só tinha essas 3 faculdades, e aqui em Maringá também tinham, hein, já. Então, eu fui para Curitiba estudar, fazer na época, o ensino médio, né? Para poder aí me preparar melhor para as provas aí de vestibular lá em Curitiba. Cheguei em Curitiba, fiz o 3º ano ali no ensino médio em Curitiba, acabei não passando no primeiro vestibular, eu fiz mais um ano de cursinho. Aí eu consegui passar na Universidade Federal do Paraná e fiz lá a Faculdade de Medicina de 2000 até 2005. Quando eu decidi ser médico, a ideia de ser cirurgião plástico já veio meio que junto, né? Não me lembro, já me perguntaram isso várias vezes, eu não me lembro onde foi que eu vi algo, né? A única coisa que na memória que eu vi alguma vez uma reportagem sobre tratamento de queimados na TV. E isso me impactou, né? Como os médicos ali, né, no caso tinham cirurgiões plásticos e outros profissionais, conseguiam ali trazer de volta a vida, a autoestima daquelas pessoas que passaram por esse trauma terrível aí de uma grande queimadura. Talvez isso que ligou um alerta ali que me fez querer trabalhar nesse caminho também, de devolver a autoestima para as pessoas. Lá então eu já tinha mais ou menos aí uns 3 anos de carreira, mais ou menos, né? Acho que lá por 2015, mais ou menos, eu notei que alguns pacientes que eu tinha operado bem no começo da minha carreira, ali nos primeiros anos, alguns deles tinham tido um novo ganho de peso. Por exemplo, fizeram uma lipoescultura, depois de uns 3 anos vieram novamente querendo já fazer outra lipoescultura, né? E eu achei isso muito ruim, né? O paciente perder um resultado numa lipoaspiração. Daí eu comecei a entender que, apesar de eu já saber isso, né? Mas comecei a colocar em prática também, na minha prática do dia a dia como cirurgião plástico, que os hábitos que aquela pessoa teria que ter, seja alimentação, de atividade física, teriam que mudar radicalmente para ela não ter esse novo ganho de peso, né? Engordar novamente. Então, academia, por exemplo, prática dentro da sala de musculação, já frequento desde os meus 16 anos, então, desde muito novo eu comecei na musculação. O fisiculturismo eu ainda não conhecia, né? Eu fui conhecer depois que eu me mudei aqui para Maringá, comecei a fazer aula com um personal trainer, que era fisiculturista, o Vinícius, e fui aprendendo mais sobre esse mundo. E eu vi que os fisiculturistas conseguiam transformar o corpo de uma maneira muito grande através lógico, basicamente, né, o cerne da transformação corporal deles é alimentação, descanso, dieta e treino, né? Lógico que tem hormônios envolvidos, sim, serve para potencializar os resultados, né? Mas o básico do resultado, né, o que precisa sempre ser feito, eram essas 3 coisas: alimentação, descanso e treino. E eu vi que eu podia colocar, e também uma vida totalmente saudável, né? Hábitos saudáveis na parte de alimentação, evitar vícios como cigarro, álcool. E eu vi a grande transformação que eles conseguiam ter no corpo. E eu comecei a estudar mais sobre nutrição, estudar mais sobre atividade física, né? Fiz algumas pós-graduações de nutrologia também.
em medicina esportiva para trazer um pouco desse mundo de conseguir resultados estéticos importantes e significativos para o corpo sem a necessidade de cirurgia. Para quê? Para fazer que aqueles meus pacientes que eu estou preparando para uma cirurgia ou que já fizeram uma cirurgia comigo consigam, através do entendimento da necessidade de uma alimentação correta, de uma atividade física, manter os resultados e muitas vezes até melhorar os resultados da cirurgia só com a mudança de hábito.